Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal. Terça-feira da Semana Santa, diante de uma traição, todos nós nos abalamos, somos perturbados. Até Cristo perturbou-se diante de uma traição. Até porque Jesus considerava seus discípulos amigos. Hoje nós vamos meditar no Evangelho em que há dois relatos, o relato da traição e da negação de Pedro. Dois anúncios de Jesus. Anuncia aquele que vai trair, mas é também anunciado a negação de Pedro. O que nós podemos aprender desses dois personagens? Um que vai trair Jesus, outro que vai negar. Como ficou o coração de Jesus? O que nós podemos aprender com isso? Como nós vamos aprender também a lidar com esse tipo de traição? Temos amigos, temos pessoas, temos pessoas próximas que pode acontecer a traição. Nem Jesus escapou de uma traição. Jesus sempre fazendo bem, Jesus sempre manifestando a misericórdia de Deus, mas foi traído. Então, nós também vamos passar por isso em algum momento da vida e nós precisamos aprender como passar por isso, como Jesus. Vamos aprender então com o Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e depois do versículos 36 a 38. Abra o seu coração. Vamos acolher esta belíssima mensagem do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tendo dito isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos entreolhavam-se sem saber de quem falava. Estava à mesa, ao lado de Jesus, um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Simão Pedro faz-lhe então sinal e diz-lhe: pergunta-lhe quem é aquele de quem fala. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe: quem é, Senhor? Responde Jesus: é aquele a quem eu der o pão que umedecerei no molho. Tendo umedecido o pão, ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pão, entrou nele Satanás. Jesus lhe diz: faze depressa o que estás fazendo. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu por que lhe dissera isso. Como era Judas quem guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: compra o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Tomando então o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também vou-lo digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro lhe diz: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: não podes seguir-me agora onde vou, mas me seguirás mais tarde. Pedro lhe diz: por que não posso seguir-te agora? Darei a vida por ti. Jesus lhe responde: darás a vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará sem que me renegues 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos diante desse relato da traição de Judas e da negação de Pedro. Esses dois relatos estão nesse evangelho para nos ensinar que Judas traiu Jesus consciente, sabia o que estava fazendo, tramou a traição de Jesus. Pedro não. Pedro não tinha o conhecimento da sua fraqueza, não sabia da sua limitação. Então há 2 tipos de traições. Há aquele que trai sabendo o que está fazendo, consciente
do que está fazendo, mas há pessoas que vão muitas vezes trair sem muita consciência, porque não entende a sua fragilidade humana, a sua fraqueza humana. Mas vamos nos deparar com essas traições. Mas a maneira que Jesus age com os dois, que Jesus vai tratar os dois, amar os dois, é impressionante. Judas é colocado como alguém especial, dá o primeiro pedaço de pão molhado, significa a comunhão. Nós estamos aqui diante da primeira Eucaristia, da primeira comunhão, a primeira ceia, a primeira missa realizada, em que Judas comunga, mas mesmo comungando Jesus, Judas vai trair. Olha só que coisa interessante, Judas, mesmo fazendo a sua primeira comunhão, recebendo do próprio Jesus, porque ali estamos na última ceia, na instituição da Eucaristia, nós vamos ver que há uma traição. A fragilidade humana, muitas vezes, por um coração às vezes endurecido, fechado, mesmo você estando ouvindo a palavra, estando com o Mestre, você pode cair numa tentação dessas. É necessário ficar atento, vigilante, não deixar brecha para o inimigo entrar no coração, não deixar brecha para o ódio, ideias. Judas tinha uma ideia de Deus, uma ideia do Messias, e aí por isso, por causa dessa ideia errada, ele vai errar, porque ele tem uma imagem errada, uma ideia errada, então ele vai cometer esse grande erro. Pedro também tem uma ideia errada, Pedro também comunga, mas não entende sua fragilidade humana, e ele também tem uma ideia errada de Cristo, e por isso também vai negar Jesus, na sua decepção talvez. Só que a misericórdia, o sangue derramado naquela cruz foi para os dois que o traíram, que o abandonaram também, foi para todos eles. Judas não esperou. Se Judas tivesse esperado 3 dias, ele saberia, depois da ressurreição de Jesus, ele saberia que aquele sangue que remiu a humanidade, aquele sangue que foi derramado para nos dar a salvação, também era para ele, para o traidor. Mas ele não esperou, ele não soube esperar, tamanho foi o remorso. Às vezes a gente passa por isso também. A gente trai Jesus, nós muitas vezes trocamos Jesus por algumas moedas. Judas traz Jesus por um preço de um escravo, algumas moedas. Algumas nós trocamos Jesus por pouco, trocamos Jesus por nada. Mesmo assim, Jesus vem para nos redimir. Mesmo assim, Ele vem para nos amar, como fez com Pedro, com Judas. Deu a chance. Um não aproveitou a chance, o outro sim. Nós vamos nos deparar com esses tipos de traições e vamos nos perturbar também. Até o próprio Cristo foi perturbado com a traição. Também pode acontecer conosco. Podemos ser perturbados com isso, porque imagina, é difícil você colocar uma confiança em alguém. Jesus apostava naqueles discípulos, confiava nos discípulos, investia neles, e de repente Jesus vai ser traído. Então vai acontecer talvez conosco, talvez já aconteceu com você, e agora você tem que olhar para Jesus, e você não pode deixar que aquela traição mude quem você é, mude a sua essência, mude a sua natureza. A sua natureza é amar, é perdoar. A traição de Judas não mudou quem era Jesus, a sua missão, não mudou a essência que ele tinha, não mudou quem ele era, a sua identidade. A negação de Pedro também não mudou Jesus. Pedro mudou, Judas também mudou, os discípulos mudaram, abandonaram. Pedro disse que iria dar a vida por Cristo, mas depois negou. Mudaram de opinião, mudaram de decisão, mas Jesus não mudou. Jesus continuou o mesmo. A traição de Judas não mudou quem era Jesus, ele continuou amando Judas. Não mudou a sua natureza. A traição, a negação de Pedro também não mudou quem era Jesus, ele continuou o mesmo, ele continuou fiel às traições, às adversidades da vida. As perturbações que vêm ao nosso coração não podem mudar. Você pode até ficar perturbado, mas isso não pode mudar a sua natureza, quem você é. As pessoas que abandonam, que traem, não pode mudar quem você é.
Nós temos uma natureza de cristãos e na nossa natureza nós amamos, nós damos a chance para as pessoas. O que uma facção, por exemplo, faz com um traidor, o que muitas pessoas fazem com os traidores, Jesus nos ensina como lidar com traidores, com os covardes que negam. Jesus nos ensina a lidar com todas as pessoas, assim como ele fez com Judas e com Pedro. E aqui, para finalizar nossa reflexão, contrapondo esses dois, um que traiu, outro que negou Jesus, aparece aqui no trecho do Evangelho o discípulo que Jesus amava, o discípulo amado, aquele que estava mais próximo. Enquanto Judas se distancia, tem um discípulo mais próximo. É como que, até para confortar o coração de Jesus, é como que um oposto aqui. Nós vamos ver, tem esses discípulos, tem discípulo que trai, tem pessoas que estão distantes, tem pessoas com o coração fechado, dominado pelo mal, mas tem pessoas boas do nosso lado também. Tem pessoas que nos amam, tem pessoas que não querem o nosso mal, mas querem o nosso bem. Que nós possamos continuar firmes, vivendo, amando. Enquanto tem traidores que se distanciam, que se deixam dominar pelo mal, tem pessoas que nos amam. Tem pessoas que nós podemos amar verdadeiramente também. Tem pessoas ali que estão para nos apoiar, para ir conosco até a cruz, como fez o discípulo amado. É a primeira vez que aparece o discípulo amado aqui. Então, tem pessoas que podem ir conosco até o fim, até a cruz. Então, continue firme, vivendo. Seja essa pessoa que vai até o fim. Não seja um amigo traidor, seja um amigo fiel. Amém? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esquece de se inscrever no canal, deixa teu comentário também, teu pedido de oração, ajuda aí a plataforma a levar esse vídeo para mais pessoas.